Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta no nosso podcast Fractais. Hoje é o episódio 123, 123, o início da sequência de Fibonacci, que é uma forma, né, que desencadeia aí o desenho das espirais. E a forma das espirais fizeram a gente se lembrar que a gente se chama Fractais, a gente vai falar sobre isso, o nosso nome hoje. A gente já falou sobre isso lá no começo, né, porque a gente decidiu e definiu esse nome, mas a gente vai fazer aqui uma homenagem à nossa essência aqui, né, nossa alma. Fractais, EP inteiro. O que significa pra gente, né, essa palavra, o que ela nos evoca, o que nos faz pensar. Quem ficou aí na dúvida, né, sobre a sequência de Fibonacci, o 1, 2 e o 3, se a gente começa com o número 1 e dobra o número 1, a gente soma 1 mais 1 dá 2. Se a gente pega esse número e soma com o número anterior, 2 mais 1 é 3. O 3 mais 2 é igual a 5, 5 mais 3 é igual a 8, 8 mais 5 é igual a 13, 13 mais 8 é igual a 21, e a gente vai desenhando essa sequência que respeita a regra de ouro, né? A forma como tudo que é orgânico no universo se constrói. Então, essa sequência também é conhecida como a regra de ouro, né? Da geometria, tudo. E não sendo um fractal, é uma espiral, só que ela faz a gente pensar nos fractais, né? Que são as formas orgânicas que crescem, não só as orgânicas, mas as que se revelam numa visão macro e numa visão micro, né? O pequeno fala do todo, o todo fala da parte. Então, acho que isso revela muito sobre a gente também. Quem nos acompanha nesses 123 episódios pode celebrar com a gente também esse dia e pensar, né? Uma das coisas que a gente falou aqui, vou trazer a provocação, é que a gente defendia essa ideia, acho que essa ideia é bem experimentada por quem nos acompanha aqui, de que os nossos pensamentos são fractais. Se a gente for pensar nos nossos neurônios, eles vão se organizando como uma redinha, né? Como uma árvorezinha que vai crescendo, as ramificações que vão o tempo inteiro se bifurcando, aumentando e tal, como um fractal também. Então não é à toa que o nosso pensamento revela essa estrutura que subjaz a ele, que é a estrutura do nosso cérebro. Então, eu fico muito feliz de poder falar desse assunto. Queria ver o que vocês querem trazer sobre isso. Esse foi o bom dia mais demorado da história do podcast. Foi se desdobrando como um fractal. 1, 2, 3. Bom dia, Fê, tudo bom? Passa a bola pro Id depois. E obrigado, esse é o fim do episódio. Isso se chama infodumping, pra quem não sabe. Aquela pessoa que se empolga e solta o caminhãozinho de informação aí. Tudo bom, Id? E aí, pessoal? Bom dia, aqui é o Id, é um prazer estar com vocês esta tarde. É quase que eu falei, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quase que eu falei no meio, antes do Id, porque afinal de contas a gente podia fazer um Fibonacci, ia ser 1, 2, 3, entendeu? E aí eu ia ser então, o 12. Eu comecei, eu fiz uma dobradinha de entrada, tá tudo certo. O Fê poderia ser, o Id poderia ser o quarto, tá é bom, isso? Vai. É uma pergunta que eu não lembro. Primeiro que eu não lembro como a gente decidiu o nome Fractais. Eu realmente apaguei da minha memória. Eu adoro o nosso nome, mas eu não lembro, nosso processo criativo. Eu acho que o que trouxe essa ideia, Fê, porque eu já tinha uma questão com essa... Foi, Dani? Eu já tinha uma questão com essa palavra. Eu gosto muito dela. Acho que justamente por causa da questão das plantas, por causa da questão da psiquiatria, da neurologia e tudo mais. Não foi, e Dani, você sabe que eu detalhes? lembro, e até porque coincidência, eu tenho uma empresa que chama Fragmentada, né? E aí, enfim, são todos, porque o fractal em algum momento quer dizer fragmentado, né? Um pedacinho, fragmento. E aí a minha outra pergunta que eu recebi de uma pessoa online, que a pessoa perguntou por que o meu nome é por que o nosso nome é Fractais. Acho que foi até no TikTok. E aí eu respondi, porque a gente não tem um pensamento linear, ele vai se dobrando em vários pensamentos diferentes. Aí ela falou, mas você sabe que o Fractais, ela segue uma regra muito óbvia e matemática, exata. Então, ela é surpreendente porque ela não é linear, mas ela não é surpreendente. A definição de surpreendente não ocorre no Fractais. Claro que ela é surpreendente, porque quando você leva pro universo de um ser humano, é impossível quantificar o número de possibilidades. Essa é a questão. Se fosse só um número, aí sim. Mas quando você leva para o universo uma percepção do corpo e de emoções e como elas fractalizam dentro da gente, aí faz todo sentido, porque isso é imprevisível. Talvez essa questão... Essa definição do imprevisível que eu fico na dúvida. Eu não acho que seja imprevisível, mas eu acho que pode surpreender no sentido de que a forma, não a forma final, né, mas porque não vai ter a forma final, vai se repetir ad infinitum. Mas ela pode revelar pra gente coisas que você fala, uau, tipo
a estrutura de uma árvore crescendo, que vai ramificando em todos os seus galhos, de repente você vê aquela coisa que partiu de uma linha com uma bifurcação virar uma estrutura super complexa. Dani, desculpa, vamos lá, fala aí. Eu ia falar, tipo os homens quando cortam as mulheres. É uma coisa que se repete, fractais. Bom, mas brincadeiras à parte, quando eu estava pesquisando um pouquinho mais sobre isso, cheguei à conclusão lá, pelo pouco que eu pude estudar, que, na verdade, o Fibonacci está contido dentro de um fractal, né? O Fibonacci seria um tipo de fractal em uma proporção áurea, uma proporção de ouro. Só para as pessoas, as pessoas entenderem. Assim, o Fibonacci é um fractal, mas não necessariamente todos os fractais são um Fibonacci. Boa pergunta. Agora eu estou me perguntando se o Fibonacci cabe dentro do fractal de Mandelbrot, que é um bem legal. Então, mas foi assim que ele explicou, que caberia sim. Ótimo. E que eu até fiquei com vontade de ver qual era essa imagem. Você quer explicar um pouquinho? Porque eu soube hoje desse... Eu não sabia que a geometria moderna, ela foi, enfim, descoberta, ou feita, ou colocada em prática, não sei qual seria o termo mais adequado, em 75. Eu fiquei meio chocada, assim, que entrou a questão do fractal. Para vir conversar aqui com a gente hoje, né? Eu posso passar alguma informação. Isso é legal pra caramba. Verdade, mas eu tô pensando assim, você tá perguntando do fractal de Mandelbrot, Dani? Então, esse fractal, se eu não me engano, então quem estiver nos ouvindo aqui depois pode me corrigir, ele representa a fronteira entre os números reais e os números imaginários. E ele forma um fractal que não termina nunca. E você pode se aprofundando nele, porque toda a fronteira desses números ela vai se fractalizando, se quebrando em muitas estruturas, você pode ficar mergulhando nisso quando você cria uma imagem dela e vai se aprofundando, você vai descendo e ele vai se repetindo. E ele forma uma figura muito interessante, num certo ponto, eu não vou lembrar agora em que ponto dessas curvas que ele desenha, que parece um mini Buda. É muito interessante isso. E sim, quando a gente vai adentrando, é bem legal, assim, uma figura interessante, assim, que é como se fosse um círculo, aí você consegue enxergar as perninhas dobradas, assim, como se fossem joelhinhos, e em cima você enxerga a cabeça com uma haste pro alto, assim, é bem interessante. E essa figura vai se repetindo em vários momentos. Eu pensei que era um besouro. Não, dá pra ver várias coisas. Tô falando assim, parece um budinha porque o pessoal gosta de dar uma leitura mística pra isso, então fala um pouco nesse sentido, mas dá pra ver várias coisas lá dentro, dá pra encontrar em infinitas formas, assim. E sim, dentro do Mandelbrot, que eu me lembre de vista, assim, dá pra ver, sim. Agora, não sei exatamente se a gente encontra a espiral de Fibonacci exatamente ali, mas a gente encontra um monte de espirais, então provavelmente deve estar lá também. Agora, eu posso estar falando bobagem, então depois o pessoal averigua aí, eu tô dando aqui de antemão, não me preparei pra falar sobre isso aqui agora, então eu tô falando pra vocês a definição que eu lembro de orelhada, assim. Eu quero perguntar pro Id se ele já viu um Nautilus. Eu nunca vi um Nautilus. Não? São animais extremamente raros. Ainda existe hoje? Eu tô falando isso e aí, de repente, me peguei assim, mas será que ainda existe? Sim. Ainda existe. Ainda existe. Agora, uma coisa que eu acho interessante... O que é o Nautilus? Eu não sei. É aquele animal que tem uma... Mas o Nautilus... Aliás, voltando... É o único cefalopode que desenvolve uma casca. Que tem uma espiral bem bonitinha, assim. Mas ele... Gente, eu lembro de fóssil de Nautilus. Eu não sei se... Agora me perdi aqui se tem... Tem, né, Id? Você tá falando agora... Tem, eu tô falando, tem. Tem, né? Tem sim. Ok. Aí a gente falou de polvo, estamos falando de água aqui. Uma coisa que eu gosto de pensar nos fractais, para além do trabalho que a gente faz aqui, dessa prática de pensar o pensamento, a questão da psiquiatria, como se enredam os nossos neurônios e tal, eu gosto de observar outros fenômenos naturais também, que se expressam e se manifestam como fractais, como, por exemplo, o que tem acontecido com o mundo, a gente está vivendo isso nesse verão aqui, não só a gente no sul global, mas também no norte, né, com as enchentes e as chuvas e tal, a dispersão das nuvens, ela respeita fractais. A frequência com que as chuvas caem, assim, a frequência não, mas o desenho com que as chuvas caem se distribuem num território também.
que eu quero dizer com isso? É que as coisas, quando elas se complexificam, elas continuam repetindo as formas, entre aspas, simples delas nesses fractais que são mais complexos. E isso ajuda a gente a compreender o mundo de uma maneira melhor. Então, quando a gente pensa em fractais, para resumir o que eu estou querendo dizer aqui, isso é como se fosse uma espécie de antídoto contra o negacionismo, contra o pensamento que tenta simplificar as coisas sem entender a complexidade delas, e que as coisas na natureza, elas se propagam e se manifestam não de maneira linear, mas sim com essa complexidade de um fractal, assim. Então, quando eu vejo hoje, por exemplo, acontecendo muito mais inundação no mundo, e aqui no Brasil, do que ano passado, do que ano retrasado, e provavelmente ano que vem vai ser pior, eu penso que essas coisas estão progredindo como fractais. E aí eu falo, bom, legal, a gente escolheu falar sobre a complexidade humana, sobre a nossa complexidade neurodivergente, a gente deu esse nome ao nosso projeto, e acho que ele corresponde a essa verdade que a gente observa na natureza, de que as coisas se expressam e aumentam e crescem como fractais. E o que eu queria voltar lá no que o Felipe tinha falado, sobre a questão da previsibilidade, o fractais, de alguma forma, ele é infinito, mas ele é previsível, certo? Previsível em sua forma, não em sua quantidade, talvez. A gente pode dizer isso? Acho que sim, ele vai se propagar até um certo ponto e ele vai respeitar aquela forma que é regida pela regra que o determina. Sim, sem dúvida nenhuma, Dani. E é por isso que a gente pode dizer que ano que vem vai ser mais difícil do que esse ano, como esse ano foi mais difícil do que ano passado, pelo menos em relação a essas questões das mudanças climáticas. Quero dizer, então... Eu acho que, apesar de todo o mundo ilógico do meu pensamento, que para mim ele segue regras que nem eu sei quais são, obviamente existe uma lógica atrás das coisas que eu penso. Você acha óbvio? Não, mas com certeza tem uma lógica. Com certeza tem uma lógica. Às vezes eu não sei, eu mesmo não sei qual vai ser a lógica, porque tipo assim, eu tomo muita decisão quando eu falo coisas em voz alta e vejo a cara das pessoas. E dependendo da pessoa que estiver na minha frente, talvez eu tenha ideias diferentes. É muito mais eu conversando com o meu próprio cérebro e tendo ideia. Muitas vezes é isso. Então, eu até agradeço a pessoa. Fala, cara, obrigado, você me ajudou muito. Aí a pessoa, Felipe, eu fiquei quieto. Eu falei, cara, não sei como, ajudou, valeu. Ajudou muito, ficando quieto. Então, tipo assim, isso se repete também de vários modos. Então, existe uma lógica nesse caso. Mas eu acho que aquela minha explicação da minha neurodivergência, de todas as informações entrarem tipo no HD no cérebro, pegar uma verdade e gerar uma terceira verdade, que explicando desse jeito parece até um fractais. A explicação do fractais, dos desmembramentos, né, tipo um caminho e virar dois, eu acho que não é tão exata como eu penso assim. Eu acho que não tem formato. Eu gosto da ideia do fractais, que da não linearidade no quesito linear reto. Ele vai se quebrando em várias outras ideias. Mas como ele segue uma coisa extremamente matemática, aí eu fiquei em dúvida, será que o meu pensamento é fractais ou é só uma explicação metafórica bonita? Mas aí, olha só, a gente ia falar que era orgânico, a gente pode falar que o seu pensamento, por exemplo, poderia ser orgânico. Aí a gente vai lembrar que um fractal também é uma coisa orgânica. Exatamente. Então, você fala que é orgânico. Não, mas eu acho que é tudo menos orgânico. Orgânico eu acho o pior termo. Por quê, Fê? Porque orgânico eu acho que é o mais comum. Então, mas a gente está rodeado do mais comum. O nosso corpo é super comum pra gente, né? A gente está o tempo inteiro envolto de coisas que são, entre muitas aspas, simples, e que na verdade não são simples de maneira nenhuma. Não, é bom dizer o óbvio, às vezes é bom revelar o que está ali diante da gente que a gente não enxerga. Eu adoro aquela teoria do quanto você controla do seu corpo, e você descobre que você não controla quase nada no seu corpo, no quesito, por exemplo, eu não consigo fazer meu coração parar de bater, eu não consigo fazer minhas unhas parar de crescer, e tem muitas coisas com o meu corpo que acontecem naturalmente, e eu não consigo dizer pra minha unha, para de crescer, o coração, para de bater agora. Eu não tenho controle sobre todo o meu corpo, eu tenho controle sobre algumas partes dele. O Ed tá fazendo careta. Fala, Ed. Eu acho que ele tá às voltas com alguma dificuldade técnica. Uma coisa... eu tô numa recepção de hotel, né? Mas tudo bem. Uma coisa é você avaliar a matéria orgânica em si e perceber os padrões fractais nela. Mas uma outra coisa são as mutações, que acontecem aleatoriamente.
E aí acho que tá a parada, tipo, de ser neurodivergente. O desvio do caminho, uma vez que ele acontece, ele se dá de maneira fractal. Ele abre para diversos aspectos. Porém, a razão pela qual esse desvio se dá não necessariamente é uma razão fractal. Ela pode ser simplesmente uma coisa do acaso. A gente está falando de conexões neurais, sinapses. Nem tudo vai ser como um caminho direcionado, como nós, pessoas sistemáticas, que vivemos um mundo sistemático, pelo menos tentamos sistematizar o mundo, queremos acreditar. E o ser humano tem uma dificuldade gigantesca, né? De entender que ele é um fruto do acaso. Porque a gente precisa de um propósito. A gente precisa de um Deus, a gente precisa de um porquê, a vida precisa ter um significado, porque a gente é maior que tudo, sendo que a gente vive no universo, que tem galáxias, e por aí vai. Então, isso é que é interessante do fractal, entendeu? A maneira como a coisa se dispersa não necessariamente é o estímulo que faz ela se dispersar, isso são duas coisas diferentes. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Sim, mas o que me faz pensar a sua fala, Id, é que a gente não pode confundir aqui o pensamento neurodivergente com o pensamento fractal, porque o cérebro das pessoas normotípicas também é desenvolvido de maneira fractal. São outros fractais diferentes dos nossos. Mas acho que ele falou exatamente isso. Então, exatamente. Eu não estou contrapondo, assim, eu estou só falando que o que ele falou me fez pensar nisso, assim. Então, não é uma exclusividade nossa, e você tem toda a razão. Id. Por exemplo, quando a gente descobre que tem uma proteína, a caderina, que vai mudar a estrutura como o botão sináptico se mantém ali agregada ao dendrito, isso vai mudar essa arquitetura da arvorezinha que é o nosso neurônio, diferente das pessoas normotípicas. Você vê que é uma mudança numa proteína que vai mudar o modo como esse botão sináptico fica aderido ou não ali, e isso vai ter uma repercussão fractal em todos os outros neurônios, e isso vai mudar completamente o nosso modo de estar colocado no mundo, assim, experimentando, processando e vivendo isso e devolvendo para o mundo essa experiência. Então, fractais somos todos, só que somos diferentes, inclusive nas noças neurodivergências. Se um dia a gente conseguir fazer uma representação gráfica de como é o nosso pensamento, o meu, o seu e do Fê, das pessoas que estão nos ouvindo aqui, cada um vai ter uma representação fractal de si, nesse sentido. A gente vai poder falar, olha que legal, aqui é divergente em relação a você, aqui é diferente e tal. E maravilha que seja assim, não tem como não ser. A questão é, a gente não escapa de fractais nesse sentido, nem da estruturação dos nossos cérebros, nem da expressividade da nossa fala, Dani. E tem uma permeabilidade, né? Não sei, agora me ocorreu que... Não, como é que é mesmo o nome do cara que você falou? O Mandelbrot? Mandelbrot. Mandelbrot é pão de amêndoas. Que gostoso. Mandelbrot. Sabia que o Mandelbrot trabalhava na IBM, né? Por isso que ele descobriu isso tudo. Não foi observando a natureza, no caso, mas ele usava como referência que ele era capaz, então, de medir Ai, gente, não é a circunferência. Vocês vão me falar da Grã-Bretanha. O perímetro. Não é o perímetro, é a costa. A costa da Grã-Bretanha. Se você fizer isso com uma fita métrica ou você pedir para uma formiga fazer isso, a medida vai ser completamente diferente, porque a formiga vai ter que lidar com os fractais dos grãos de areia na praia. Então, assim, né? E aí pensei, por causa disso que ele falou, que eu pensei agora nessa questão da permeabilidade, né? Porque esse pequeno minúsculo, ele pode mudar de acordo com o tempo, né? Porque eu tenho lá fronteiras que são mar, que é com mar, e isso daí pode mudar, certo? Sem dúvida nenhuma tem isso também, Dani, mas a questão é, se eu pego uma fita métrica que despreza a granulosidade da areia, porque vai fazer tábua rasa disso, eu vou pegar uma praia e vou achar que ela tem ali seus 150 metros. Se eu pegar uma fita métrica que sirva para uma formiguinha e eu vou ficar pegando cada saliência de cada grão de areia e ela ficar fazendo aquele zigue-zague minúsculo ali em cada coisa, essa praia de 150 vai parecer uma praia de 1.500, porque a gente vai considerar essa granulosidade desse terreno. Estou falando aqui em termos simples. Ora, essa granulosidade são os fractais que a conformação da areia distribuída naquele território conforma, ele faz aqueles montículos e tal. Então isso muda mesmo a própria medida, assim. Então a gente tem que entender em que escala a gente está fazendo aquilo e a gente entra num acordo. Beleza, a gente vai entender que o padrão aqui de recorte para metrificar isso é tanto. E aí isso é uma convenção.
não é outra coisa. Escala é uma coisa que eu sempre achei meio engraçado. Assim, e nesse sentido a gente pode pensar no QI também, porque quando a gente faz uma avaliação de QI de uma pessoa, a gente dá de devolutiva números lineares, né? O seu QI é 100, o seu QI é 110, 138, 140, não sei quanto. Você parece que está lidando com uma coisa que é linear como se fosse uma régua que você tem uma sequência do lado da outra, só que na verdade não significa isso. Um número a mais no QI significa uma complexidade, uma fractalização neuronal maior. Então, na verdade, esse crescimento é exponencial, ele não é linear. Então, uma pessoa com QI 130, ela não é 30% mais inteligente que uma pessoa que tem QI 100. Na verdade, talvez seja incomensurável, assim, não dá para saber. O que a gente sabe é que tem uma complexidade dada ali, e tem um arranjo e uma velocidade, uma série de coisas, né, que compõem. A gente já falou sobre isso, até convidamos os nossos ouvintes para acompanhar esse episódio. Então, é interessante a gente ter essa clareza, assim, de que a gente não está lidando, quando a gente está falando desses processos cognitivos, mentais, sensoriais, perceptivos, dessa linearidade. A gente está lidando com... Isso é legal para falar sobre superdotação, né, Ale? Que a gente fala principalmente pouco aqui, na verdade, que muita né? gente acha que está ligado somente ao QI nesse sentido, nesse número. Né? E você acabou de explicar bem explicadinho porque não deveria ser. Se é que não é, imagino que não seja, mas porque não deveria ser, né? Perfeito. Em relação a isso também, Dani, tem uma discussão bastante grande, porque tem uma arbitrariedade nisso, né? Você convencionar entre as pessoas, superdotados são aqueles que têm o QI igual ou maior a 130, segundo esse recorte que a gente estabeleceu. Ora, a pessoa com 129, ela não é superdotada, ela não tem o funcionamento de uma pessoa superdotada, ela não passou na fila, assim, é como se eu falasse, não, você tem 17 anos, 364 dias, desculpa aí, você não é de maioridade, sabe assim? Não dá para falar isso, assim. Então a gente começa a perceber um funcionamento, vamos chamar assim, de altas habilidades, desde um QI 120, vamos pensar, ou até menos. Não importa, né? A questão do engajamento com a tarefa, facilidade de aprendizado e criatividade, se a gente pensar nos 3 anéis do Renzulli, nesse conceito, ele está presente nessas pessoas. Então não é a quantificação do QI que vai determinar isso. São essas Aqui também coisas. Vale, não importa o tamanho da varinha, e sim a mágica que ela faz, né? Entendi. A gente já teve essa conversa no episódio sobre dismorfia, vamos convidar as pessoas para nos ouvir. E então, sim, com certeza. E provavelmente no futuro, espero, a gente consiga determinar isso que a gente nomeia inteligência, capacidade cognitiva, a partir de uma representação que respeite essa fractalização do pensamento de cada pessoa. E quando eu estou falando aqui pensamento, não é para a gente ficar pensando só na capacidade cognitiva, até eu estou falando dessa questão sensorial, afetiva, que é o exemplo que o Felipe trouxe. A presença da pessoa pura e simples e as mini-reações afetivas dela já foram informação suficiente para pautar o modo como ele estava elaborando o pensamento dele ali, e para ele foi suficiente isso. A percepção nesse sentido, se a gente puder usar esse nome, né, a nossa apreensão afetiva, ela também é fractalizada, ela também é complexa. E aí eu convido as pessoas para ouvirem o nosso episódio sobre alexitimia. Posso fazer uma confissão para vocês? Vou fazer. Eu tô completamente com uma dificuldade absurda de me concentrar e acho que isso tem super a ver com o meu autismo. Basicamente, eu comprei um videogame novo e ele acabou de chegar. Minha cabeça não consegue pensar em outra coisa. Eu tô me esforçando muito, vocês não estão entendendo. Então eu vou falar uma coisa pra você. Não é porque eu tô bravo com você. A gente tava pensando... É porque eu quero jogar. Fala, eu tava lendo e sabia que os fractais, o entendimento de fractais mudou muito as questões dos jogos, dos videogames. Por exemplo, se você pegar o Minecraft, ele... Bom, eu não sei porque eu nunca joguei, tá, gente? Desculpa, mas o Id vai saber falar, então. Embora seja um jogo bem antigo também. Ele só foi possível de construir, enfim, projeções infinitas por conta do fractais, que mudou completamente a questão, enfim, frente aos games, ao cinema... a tudo. Parece que tem um D0 ali em 1980, quando isso começa a acontecer no cinema. Né? Então acaba que influencia uma série de coisas, inclusive o jogo que o Id vai jogar daqui a pouco. Que vai ser qual? Mario Kart.
Que moderno! Ele também se desdobra infinitamente como um fractal, Id, ou não? A gente não sabe, mas... Não, mas tem um jogo que se chama No Man's Sky, que você explora galáxias infinitas, ele é um jogo infinito. Basicamente, eles conseguiram escrever um código que consegue repetir um padrão, e ele vai expandindo infinitamente, criando universos. Sem parar. E as pessoas têm dificuldade, Basicamente, né? cria uma base. De lidar com o infinito, eu acho. Não é? O ser humano, ele Tem sempre muita. quer colocar um fim nas coisas ou entender que tem um fim. Eu Você acho falar que é o em algo contrário, que é Dani. infinito, Claro, a gente- Você fala... você Sério? acha? Eu falo sério. A necessidade de pensar Deus para tudo, para mim é a questão de precisar infinitizar a existência e as coisas. Você pra acha? Eu poder acho o suportar contrário. a nossa finitude. E as pessoas geralmente usam o velho truque do eu morro, mas eu não morro, né? A minha finitude não é finita. Eu morro, mas a minha alma vai para algum lugar, a minha massa vai para um outro, eu vou me distribuir. Então, na verdade, para mim é o contrário. As pessoas não consideram a Mas finitude... é um entendimento de que aquilo não está aberto. Não está aberto a um eu não sei. Você entendeu? Está aberto Eu entendo o que os dois querem dizer. a um Sim. acontecimento que eu sei como prever. Mas você fala que isso é insuportável para as pessoas, é isso? Ou você fala que a pessoa não está considerando a possibilidade de ela não estar certa na necessidade de infinitude? Não, estou falando porque que as na visão pessoas... da Dani, fala aí. o que eu entendi é que na visão da Dani, o infinito, basicamente você acredita em Deus, você dá uma resposta pro infinito, Isso. entendeu? Mas no fundo você não acredita no infinito, porque se você acreditar, você nem conseguiria acreditar em Deus. Ou talvez conseguiria acreditar. Ou, na verdade, se você realmente acreditasse no infinito, você deveria entender a ideia de que sim ou não, e tá tudo bem. Pode ter Deus ou pode não ter. E aí religião não existiria. Dani, o que você acha disso? Então, Você... Deus... E você, Dani, é religioso ou não é? Não, sou zero. Zero religiosa. Depende. Eu não sou zero religioso, mas eu sigo algumas coisas com viés religioso, assim. Por exemplo, tipo, acompanho time de futebol, que eu acho, tipo, logicamente não faz o menor sentido. Tipo, eu torço, sofro, sigo, leio, discuto sobre time de futebol. E aí... Mas que essa é a parada, cara. Logicamente, Fê, nada faz sentido. Sabe o que faz sentido, logicamente? Comer, se reproduzir, respirar. Dormir. Essas são as coisas Mas que nem fazem isso faz sentido, sentido logicamente, necessariamente. pra mim. Tipo, eu não Agora... consigo não respirar também. Então, tipo, comer... Dá comida, você não tem criança, dá comida pra sua filha escolhendo a comida pra você ver se faz sentido. Há 5 minutos atrás ela para de gostar de alguma coisa. Tem muita exceção. Respirar, eu pego esses 3 exemplos fractais. Por exemplo, antes de casar, eu achava que eu sabia respirar. E depois de casar, você descobre que você respira alto. É verdade. E a minha mulher falando aqui, ó, falando, tem que falar. Respira alto. Eu não sabia que eu respirava alto. Depois que você casa, e todos os meus amigos falam que é a mesma coisa, que eles descobrem que eles não sabem respirar depois de casado, quando tá convivendo muito com uma pessoa. Então nem essas coisas são tão óbvias assim. Então, e aí pra voltar pra questão da religião e de Deus, pensando se Deus respira alto ou respira baixo, a gente consegue ver uma respiração de Deus, ou se somos emanações dele, se há Deus, porque eu também não acredito nesse Deus Jeová ou em qualquer outro que tente nos apresentar como uma figura monolítica, Deus seria um fractal. A possibilidade, e é o fractal mais complexo de todos, porque é a possibilidade de tudo. Eu só consigo acreditar em Deus se ele for a totalidade absoluta de todas as coisas, inclusive de mim falando agora, assim. Mas tudo e nada é a mesma coisa nesse caso. Aí fica tipo... Nossa. Não tô acompanhando vocês por isso agora. Que os gregos... Não, mas não acho que seja tudo e nada. Eu acho que é uma radicalidade de como pensar isso. Então, tá, Deus é fractal. Ok, legal. Podemos ficar com essa frase aqui, ver o que ela provoca na gente. Ou também não. Então, senão eu não consigo pensar em outra coisa, assim. Não consigo pensar o que pode regir a complexidade do mundo se não for isso, assim. Fala, Idi. Não, é que é muito interessante que na mitologia grega, né? Deus seja o raio. Tudo é o caos. Não, eu disse seja o caos, mas o Deus que organiza todas as coisas é o raio. É o fractal que estrutura as coisas que antes estavam caóticas. Sim. E vai pôr ordem na bagunça. É isso pra mitologia grega, né? Mas tem outras cosmogonias, mas que também provavelmente devem ter seus deuses do alto do panteão ali, segurando um rainho, ou segurando um fractalzinho, né? Não esqueçamos que o raio é um fractal, o primeirinho deles que a gente consegue observar na natureza. Oi, Di, não pode... Não levanta a Grécia sem incluir Alexandre, pelo amor de Deus. Quero ficar nervoso. Vai pra outro Vai ficar nervoso. Mas enfim, eu tava vendo o resumo que vocês enviaram sobre esse episódio,
E a ideia era muito também trazer essa ideia do fractal e, beleza, todos os seres humanos fractalizam, né? O cérebro é fractal. As nossas artérias, as nossas Mas veias, tudo, nossos brônquios, qualquer parte do nosso corpo. Mas será que os nossos fractais relacionados aos nossos pensamentos talvez não tenham mais pontas? Ou será que talvez pra gente seja meio que muitas vezes inevitável ser influenciado por essas pontas? Tipo, talvez a gente tenha menos controle sobre como diversos pensamentos atravessam a gente e isso diverge a gente dos outros. Então, eu traria aí 2 pontos de diferença. O primeiro é quantas pontas tem esse fractal, ou seja, um estímulo abre quantas vertentes para uma pessoa neurotípica e uma pessoa neurodivergente. E segundo, dentre as vertentes abertas, o quão controle você tem sobre como elas te atravessam. E aí isso conecta com uma coisa que estava ali no resumo que vocês enviaram, que é quantas coisas nós já fizemos na vida, quantos caminhos não tomamos, que muitas vezes a média das pessoas não vai tomar. E aí eu sempre me pergunto, será que eu tomei esses caminhos por um privilégio social? Ou será que seria inevitável? Será que eu não tivesse condição para bancar esses caminhos, eu iria enlouquecer? E tipo, iria realmente surtar e explodir? Ou será que não? Eu não sei essa resposta. E Di, para você que é mergulhador... Isso me vem muito. Às vezes quando eu vejo... Me veio 2 imagens aqui, eu vou te falar, mas termina esse pensamento. Não, é só de falar que às vezes eu vejo as pessoas que a gente chama como louca, tipo um morador de rua, que tá, tipo, falando sobre um universo diferente, não sei o quê. E, cara, eu muitas vezes me vejo nessas pessoas, sabe? Sim, eu fico imaginando assim, nossa, se eu não tivesse tido o espaço que eu tive para respirar e expressar o que eu sentia, e a condição financeira que me possibilitasse expressar isso, será que eu não ia implodir e cair nesse lugar? Porque eu não consegui me encaixar no sistema. Só que a diferença é que socialmente eu tive várias oportunidades de entender como me encaixar e hoje eu me encaixo. Mas uma pessoa pobre, ela não tem muitas opções, muitas chances de não se encaixar no sistema. Porque se ela erra muitas vezes, ela passa fome, né? E a pressão é outra. Então eu sempre me questiono assim nesse lugar. Enfim. E Di, quando você estava falando, eu pensei em duas questões de fractais aqui. Os cursos d'água e as árvores. De novo, voltando para as plantas aqui. Mas os cursos d'água, o Córrego Saracura, que está canalizado aqui em São Paulo, é um curso d'água, né? Embaixo da Avenida 9 de Julho. O Tamanduateí é um curso d'água violentado. O Rio Tietê é um curso d'água violentado na cidade. Depois ele volta a encontrar o caminho dele. O Tapajós, o Rio Negro, o Rio Doce... Vamos falando dos rios aqui, o São Francisco, o Paraíba do Sul, Paraíba, tudo mais, são cursos d'água. Ora, o que define um rio? A caudalosidade do rio, a densidade da água ou as margens que o envolvem? Então, por exemplo, quando um rio acaba em estuário, porque ele está numa área ali de areia, quando ele chega no mar ali, ele vai fractalizando um monte, para você que é mergulhador, de saídas possíveis, né? Os deltas, esses estuários todos. Quando você está falando disso, o que a gente conseguiu fazer aflorando a nossa adultez, né? Estamos adultos aqui dando demonstrações dos fractais que nós somos. A gente teve a possibilidade de estar num meio que permitiu que a gente fractalizasse desse jeito. Um rio que está correndo num leito macio, vamos dizer assim, é diferente de um rio que tem que correr num leito de pedra. É um curso d'água também, só que tem uma outra história, um outro desenho. Então, cada história de vida é isso, né? No fim das contas, é esse curso de um rio nos seus relevos ali. E tem horas que a gente fratura, né? Só que gera as cachoeiras, que eu acho lindíssimas, assim, então. A gente pensa, nossa, e eu acho que tem uma questão da escolha aí de que você está falando, que óbvio, você está comparando com grandes escolhas que você fez. Vou morar na Tailândia, então me desloquei para a Tailândia, coisas que outras pessoas não poderiam fazer circunstancialmente simplesmente por conta da condição social. Só que essas pessoas faziam outras escolhas que podem ser o seguinte: eu vou trabalhar aqui do lado, ou eu vou pegar um metrô para trabalhar. Né? Assim, é um nível de decisão que também envolve essas escolhas, mesmo sendo escolhas que têm um impacto menor financeiro. Ou não vai nem escolher poder pegar o trem, vai ter que pegar o trem, vai ficar 2h30 para chegar no trabalho, vai ferrar. Mas eu sou aquela pessoa que sempre tem escolha, não acho que não tem consequência, né? Mas eu acho que escolha sempre a pessoa tem, uma escolha para sim ou para não, só que assim, pode ser que a consequência
seja uma coisa que não pode ser suportada. Tudo bem. Sim, então não, a gente diz, não tem escolha. Depende da dimensão da vida, né? Se eu tô pensando assim, na questão de trabalho, tem gente que não vai escolher, vai ter que trabalhar com o que está disponível ali. Se a pessoa trabalha numa cidade que não tem outro recurso, a não ser tá lá na plantação, cortando cana, ou tá numa fábrica que tá ligada àquela cidade, ela não vai ter muita escolha, ela vai ter aquilo. Ela vai ter outras dimensões de escolha. Se eu tô entendendo isso, o fato de que a gente tem que escolher na vida vai estar colocado em N situações. Sim, porque assim, ela pode escolher outra coisa, só que ela não vai ser remunerada, por exemplo. Então a consequência daquilo, ela não pode lidar com aquela consequência. Mas ela pode escolher. Ela pode escolher, inclusive, ficar em casa e não trabalhar. Mas aí pode acontecer uma fratura nesse terreno, vamos pensar assim, que eu estava dando esse exemplo agora da cachoeira. Você tem um rio ali que está calminho, caminhando, e de repente, bum, tem uma fratura no solo, ele simplesmente se transforma em cachoeira. E eu acho incrível que antes da queda tem aquela iminênciazinha que a água ainda está calma, ela nem sabe, né? Nem desconfia que daqui a 2 metros ela vai despencar. Exato, tristeza. E essa fratura que acontece no solo, acontece na nossa vida, né? Todos os nossos, vamos chamar de traumas, situações, né, inusitadas e tal. Então também tem isso. Tem uma coisa que talvez a gente escolha, e aí pensando no rio de novo, a escolha do rio é o quê, né? É essa pressão que a água vai fazendo sobre o relevo, vai cavando um caminhozinho onde ele se acomoda ali, mas tem uma hora que o relevo determina o caminho do rio também, e de às vezes de maneira muito abrupta. Na nossa vida acho que é parecido, assim. Então acho que essa dinâmica mesmo de entender, né, o que é essa densidade, essa caudalosidade do rio que cada um provoca no ambiente onde está e o que o ambiente também faz nesse sentido, né? A gente não é separado do ambiente. De maneira nenhuma. Né? O contexto é extremamente importante para tudo. Exatamente. Você vai pôr um jequitibá plantado na beira de um rio, vai ser diferente dele plantado no topo de uma colina e diferente dele plantado na areia, assim, ele não vai crescer igual de maneira nenhuma. E aí queria te perguntar, Edi, você estava falando dessa questão das nossas semelhanças e diferenças como pessoas neurodivergentes pensando, se você tivesse que pensar numa planta e para representar o seu pensamento, uma alga, ela tem um cloroplasto, ela é um ser unicelular, mas ela é uma planta. Tudo que tem cloroplasto, tecnicamente, é planta. Então, um cacto é uma planta, um jequitibá é uma planta, uma pitangueira um filodendro. Vambora, assim, a gente pode pensar em qualquer coisa. E a gente não pode destituir essas plantas da plantitude delas, porque elas são diferentes umas das outras. Então, elas são... e inclusive a distribuição, né, de como esses seres evoluem também vai se dando por fractais, vai desdobrando e abrindo e multiplicando e crescendo. E uma outra coisa, então antes de você responder isso que eu tô com essa imagem também não queria perder, até o modo como a gente cresce, provavelmente se a gente pudesse calcular isso matematicamente, a gente conseguisse observar como a nossa audiência aqui vai aumentando, provavelmente também é um fractal, uma pessoa que fala para outra, que fala para mais duas, que fala para mais quatro, aí a coisa vai se desdobrando num ramo. Se a gente for pensar até a maneira como a gente cresce aqui é acolhido pelos nossos ouvintes, é um fractal também. Qual é a pergunta? Que planta é você, Edi? Qual foi a pergunta? Se é uma alga? Qual planta? Essa pergunta do... Putz, isso é uma ótima pergunta, cara. Uma ótima pergunta, eu não sei te responder. Assim, se eu pudesse falar, eu seria uma zooxantela. Você é o quê? Que é a alga que habita dentro uma zooxantela. Que é isso? É uma alga que... Zooxantela parece alga amarela, uma coisa alga... assim, porque santo é amarelo, significa amarelo. É a alga que habita dentro dos corais para eles poderem viver. Então, quando um coral está morrendo, que ele fica branco, é porque a temperatura da água aquece, a zooxantela é expulsa desse coral e ele depende, 80% da comida dele vem dessa simbiose com essa alga. Então, todo coral depende dessa alga. Que bonito. Isso é legal também, como um fractal depende do outro, né? Isso é bem bonito de ver. Assim. Eu não tenho a menor ideia que eu sou. Um cacto espinhento não, Fê. Não, eu fico pensando que, E vocês têm tantos nomes bonitos de coisas que vocês são que eu nem sei o que significa. E aí eu fico assim, caramba, talvez... tá faltando, eu acho que vocabulário. Talvez eu preciso de um livro de plantas. Talvez eu seja a página que faltou no meu Aurélio. A dama da noite. Gente, vocês sabiam que tem uma língua fractal também que tem palavras infinitas que vai se desdobrando sem terminar? É o índio. Deus me... Sim,
Sânscrito, não, sânscrito índio, ai meu Deus do céu, agora me perdi aqui qual língua. Mas é a da Índia, pelo amor, acho que é o hindi, eu vou ofender aqui as pessoas se eu estiver falando bobagem. Eu vi uma publicação esses dias de como a língua vai se compondo. A gente também faz isso em português, que é herança de latim, do grego. Os tupis faziam isso aqui com a língua deles também, que vão acrescentando palavra, né? Que nem Pindamonhangaba, Itaquaquecetuba. Você vai jogando e vai acrescentando e vai criando umas palavras gigantescas, assim. Eu quase soquei um cara por causa disso esses dias, te juro, eu fiquei revoltado. Eu nem olho mais pra cara desse cara. Eu cruzo ele na rua, nem dou mais oi. Porque esse imbecil estava me defendendo o jeito correto de falar as palavras. Ele falou, não, mas como é o R? Porta é porta. Eu falei, seu retardado mental, língua é construção social. Você entende que o R tem esse som porque te ensinaram. Não é uma verdade absoluta, sua mula. Entendeu? E o cara não conseguiu entender. Ele falou, não, mas fala para mim o som do R. Esse episódio vai ter muito pi, depois disso. Tá, gente? Perdoe. Mas rapidinho, você brigou por causa do sotaque? Você falou de língua. Mas não foi o Id que brigou, foi o cara que estava insistindo que tinha uma maneira certa, né? Insistindo que tinha uma maneira certa de falar o português, cara. O português? O português, ele tá discutindo. Ele tava falando que existe um sotaque certo e que, tipo, o sotaque do sul era o sotaque certo. Eu tava falando, cara, não, língua é construção social. É uma cor Explica social. pra ele que o sotaque certo é o carioca, porque a Globo dominou a comunicação por muito tempo e a Globo é carioca. Foda-se se é certo ou errado. Tá falando... Só por isso. Aqui a gente está falando de um outro fractal aqui, que é o fractal da expansão das ideias fascistas no mundo e das comunidades não nazistas ali. E não é à toa que o Id falou do cara assim, infelizmente, o Sul tá cheio de gente que nega a diversidade. Assim, também tô falando uma generalidade aqui, tem um monte de gente que recusa isso, sem dúvida nenhuma, mas a gente vê manifestações crescentes nessa região do Brasil, esses movimentos separatistas, inclusive aqui do Sudeste, não tô querendo dizer que é só o Sul, não. E a gente vai vendo isso também como um problema que vai se fractalizando e se expandindo no mundo, como a gente está vendo hoje. E é muito curioso porque o negacionismo climático acompanha esse mesmo crescimento fractal do neofascismo no mundo. Aí. É bem difícil. Fala para ele visitar. Toda novidade não simples vai vir com negacionismo. Deixa a Dani falar. Peraí, Dani, vai lá. Eu quero que você fale para ele visitar o Museu da Língua Portuguesa. Aqui em São Paulo, esse rapaz... para que ele tenha um conhecimento um pouco melhor sobre o tema. Não vai sim, tá muito legal. Não vai, se você acredita muito em alguma... É aquela teoria de como você explica para o homem, para um cara que não acredita que o homem chegou na Lua, que ele chegou na Lua. Você pode levar ele para a Lua e ele vai achar que ele foi drogado e que é tudo um estúdio. Não tem. Não. Então, mas um ponto sobre a coisa da fractalização, sobre a questão dessa minha revolta, sobre o pensamento que o Ale trouxe agora, vocês trouxeram. Isso é um exemplo de pensamento fractalizado. Eu me revoltei com esse cara falando isso, porque eu entendo que a raiz de muita coisa ruim que acontece no mundo vem de conversas, ideologias que são assim, ideologias inocentes, conversas bobas, como discutir qual que é a maneira certa de se falar uma língua. Só que talvez... pela minha neurodivergência e a maneira como os pensamentos se fractalizam dentro de mim, isso me leva para esse lugar. E eu encaro esse cara como um fascista, entendeu? Por mais que ele não seja, mas é que, tipo, isso reverbera e fractaliza dentro de mim de uma maneira... Mas isso é o fractal dele, porque isso daí é um fragmento, é a parte que revela o todo. Você não tá errado, não. Também, mas isso que eu tô dizendo, o fractal não é uma vantagem. Nós fractalizamos nosso pensamento como neurodivergentes, nós somos melhores assim, assado. Não, todo mundo fractaliza o seu. E quando o cara dá demonstração dessa questão ele fica ali arraigado, tem um jeito certo de falar, você já entendeu que aquele fractal desse pensamento, que é essa frase que ele solta, revela todos os outros, e provavelmente você vai pegar essa pessoa, vai puxar o pacote, vai vir completo, vai vir negacionismo climático, vai vir eugenia, vai vir eu sou melhor que os outros, vai vir um monte de coisa. Mas dentro da cabeça dele ele tá certo também. Pra mim é aquela teoria das três verdades, sabe? Pra mim é quase fractais as três verdades, sabe? Tipo... tem a minha, a sua e a verdade, sabe? Porque depende do contexto, depende do ensinamento, depende de onde você nasceu, depende da pessoa que está vendo. Da pessoa que está vendo, depende de milhões de coisas da plateia. E a mesma coisa, o mesmo significado. Por isso que quando você reconta uma história, ela tem um simbolismo todo diferente, que ela está sendo contada basicamente pelos seus olhos. E tem outras pessoas olhando outras coisas
de mundos totalmente diferentes. Então, tipo, são milhões de histórias dentro da mesma história. Então, eu nem acredito no conceito de verdade absoluta nesse caso, só a verdade absoluta individual. Não, mas não tem verdade absoluta, mas justamente é isso que o Id está contestando. A mesma coisa que você está falando, Fê. Se uma pessoa ficar afirmando que há um modo de se falar certo, um modo de se viver, um modo de se pensar, a pessoa já está por si só negando que ela mesma é só uma deriva disso tudo. Assim, ela não tá é uma verdade muito individual para ela. Absolutizando a própria mediocridade. E provavelmente é verdade dentro de algum contexto dela e algum grupo de pessoas dela, que isso é uma verdade extrema. E para mim, por exemplo, se ela falasse isso, a minha reação seria tipo só rir e tipo não ter nenhuma reação, sabe? Tipo assim, ia falar, tá bom, que legal. E tipo assim, nem ia virar debate nesses casos, assim, porque mas pro Id afeta muito mais, entendeu? Porque cada fale, cara, mas é isso. E aí eu sempre fico como chato na história, aquela coisa que muito autista passa, entendeu? A coisa do fractal, do pensamento fractalizar, e a gente não conseguir controlar o atravessamento disso. Eu não consegui na hora. E o mais louco é isso, cara. Tipo, eu não consegui controlar minha revolta, não consegui controlar manifestar, e eu estava percebendo, enquanto isso acontecia, o personagem que eu estava habitando naquele momento, sabe? Do pentelho, do chato. E mesmo percebendo tudo isso, eu não conseguia sair disso. Isso é uma tortura, cara. Pessoal, nossa, porque ninguém quer ser o chato. Eu não quero ser o revoltado. Não me dá prazer ser o revoltado. Mas eu não quero a gente não quer que você perca isso não, tá? Porque é o que as pessoas mais gostam, o nosso ouvinte mais gosta é isso, cara. Cara, mas é verdade, tipo assim, ninguém torce pro Blend, sabe? Ninguém tem esse cara aqui que dormiu, acordou, foi pro trabalho, voltou e dormiu de novo. Cara, você quer aquele cara que faz alguma maluquice no meio do caminho. A gente quer os ids da vida. E aí, se o id falar assim, hoje eu acordei e vou deixar de ser revoltado, ferrou pro Fractais. Ferrou. Tipo assim, a gente vai ter que ficar cutucando ele. Eu falo isso pra mim mesmo. Id, você não tá sabendo, mas o próprio Ale, eu, Ale e a Dani, a gente paga pra pessoas chatas irem do nada, a cada 7 dias, encher o saco do nada, sabe? Quando você fica muito tempo quieto, a gente manda uns cliente oculto para te trazer de volta. Você não sabe, mas o Mario Kart vai demorar pra caramba pra funcionar hoje. Nem imagina. Vai ter que assoprar. Nem tem mais isso. Mas teria que assoprar. E alguém vai te chamar no meio do jogo. Exatamente. Para falar que o sotaque do Mário tá incorreto, que aquilo não é italiano de verdade. E aí depois falam que eu sou arrogante. Talvez seja arrogante mesmo. Mas não tem problema. Eu não tenho paciência pra esse tipo de pensamento. É que o seu fractal ele tem aspereza com o fractal. O ponto é a gente assumir mais as coisas, assim. Eu tô falando mais agora que eu tenho que dizer. Eu sou arrogante. Por que você é arrogante? Por causa que você pensa diferente de mim. Então, sob essa definição, é isso mesmo. Então, tá bom. Mas não é questão, essa aspereza aí pra gente voltar a falar dos fractais aqui. O seu fractal não se encaixa com o alheio, só que você lê ainda isso e vive isso com muita raiva e com muita revolta, e não é nenhum problema isso. Eu acho que do alto dos meus 46 anos eu aprendi a olhar e falar assim, os nossos fractais não se conjugam. Beijo, tchau, eu só saio de cena. Falou, Fê. Então, eu acho que é bonito de ver isso em você, assim, porque você ainda fica mobilizado e fala, nossa, eu tenho que reverberar alguma coisa. Sabe por que eu fico? Mas não é, porque essa pessoa tem o mesmo poder de voto que eu, entendeu? Essa é a parada. E vai votar por um fascista, provavelmente. Se fosse pro mundo dele, gente, não fosse fazer nada, a diversidade. Só que esse idiota tá propagando ideia, entendeu? Tá colocando coisa pra frente, cara. Essa é a questão. É por isso que eu me revolto. Porque, sinceramente, frente a esse indivíduo, pra mim, é um nada, é um grande nada. Mas a questão é que ele existe. Não, ele assim, existe. E eu não posso ser o Psycho. Não, e pensando que isso é só um fractal do pensamento, se a gente vai agudizar isso ao ponto de ele chegar e falar existe uma maneira certa, não só de falar, mas de existir, então a gente extermina os LGBTs, a gente extermina os pobres, a gente extermina os pretos, a gente extermina os neurodivergentes, que foi o que aconteceu no nazismo. Então, e que é o que está acontecendo agora. Vamos olhar para os Estados Unidos ali, o que está se produzindo com o ICE, com essa perseguição contra os povos latinos ali e tudo mais. Exato, cara. Foi exatamente aí, Ale. Sim. Foi exatamente aí que me pegou, porque toda essa conversa foi no contexto que tinha um gringo aprendendo a falar português. Aí esse mano tava argumentando que existe uma maneira certa de falar português. Aí eu peguei e falei pro gringo, cara, a maneira certa é a maneira que você fala. Esse é o seu jeito. Existe e que as pessoas entendem. Existe o português de inglês que fala português. A partir do momento que se entende, isso é português.
O que faz um português ser certo não é simplesmente um grupo que tem mais poder e vai conseguir ditar que essa é a regra e vai ter uns idiotas que vai acreditar nisso e outros que não, que vão questionar, como eu, que estou te falando. Então, não caia nesse discurso. Fale o que você tem para falar. Esse é o seu português. Você não é menos porque você não fala com o mesmo sotaque que eu, ou que do Abreu, ou que da Jacinta, entendeu? E daqui a 2000 anos o brasileiro, né, a língua que vai estar nesse país, que nem sei, mas você vai se chamar Brasil, vai estar totalmente diferente do que a gente fala hoje. Mas tudo bem. Exato. E é isso que me revoltou tanto. E aí, para encerrar aqui nosso papo, encerrar nossa conversa, isso são os pensamentos fractalizados. Acontece com todo mundo. Qual que talvez seja a diferença de nós para a média? A quantidade que isso se fractaliza. Então imagina um hexágono que pode ter 10 pontas. Eu sei que isso é contraditório para um hexágono tem 5, mas eu não vou lembrar. Não, hexágono tem 6 lados. E 6 versos. Pronto, perdão. Mas o ponto é quantas pontas tem as nossas formas geométricas e como essas pontas influenciam a gente. Essa é a grande diferença. Para mim. Sim. Quando eu entendo o que é ser neurodivergente, passa muito por aí. Entendeu? Todo mundo tem pontas, mas quantas pontas tem quando o estímulo vem para você? E uma vez que você reconhece essas pontas, como você reage frente a elas e como elas vão te atravessar? Esse é o X da questão, para mim, quando a gente vai falar sobre neurodivergência. E é por isso que o nosso podcast tem esse nome, justamente por isso que o slogan é Caminhos Típicos por Pessoas Atípicas, porque os caminhos todos nós vamos percorrer. Todo mundo vai ter a primeira transa, todo mundo vai ter desilusão amorosa, todo mundo vai ter uma série de sentimentos aí, mas a questão é o que acontece uma vez que esse sentimento nos atravessa. Como é esse fractal e como a gente reage frente ao que ele apresenta pra gente. Sem mais. Valeu, gente. Não, peraí, eu vou fazer um pequeno adendo aqui pra não terminar esse episódio sem falar. Não, porque quando a gente começou a falar disso, é exatamente esse o trabalho de um psiquiatra, é diagnosticar o fractal que tá regendo ali aquela pessoa. Nesse sentido, quando a gente pega uma pessoa fascista e vê que ela está sendo regida por um fractal do pensamento, que é todo cheio de fraturas esquisitas mesmo, e essas coisas absolutas, essas regras estranhas, e você vê que a pessoa vai incorrendo, no fim das contas, para um movimento que é mais a favor da morte e da destruição do que a favor da vida. Apesar de ficar se arrogando a partir das suas religiosidades, das suas morais, que são pró-vida e qualquer coisa, mas não são, no fim das contas. E aí, nesse sentido, eu faço uma pergunta que eu faço há muito tempo. Por que é que a psiquiatria não se apropriou de reconhecer que o fascismo é um adoecimento mental? Muda o fractal de como uma pessoa se conforma e a gente tem que ter essa clareza e poder fazer isso socialmente, para dizer, vocês estão adoecidos socialmente, isso tem repercussão para a própria vida, para a vida dos outros, só que a gente não pode fazer isso como profissão. Isso não está catalogado porque talvez quem catalogue as doenças psiquiátricas sejam essas pessoas. E aí você fica assim, ops, o que eu faço para apontar que elas têm um problema que eu não acho que seja só de ordem moral? Porque tem implicações no cotidiano dessas coisas minúsculas. Então não é só para pensar, nossa, o fascista é aquela figurinha dos anos 30 do século passado. Não, ela está convivendo com a gente hoje, ela determina o modo como as pessoas pensam, coisas banais como, por exemplo, a absolutidez de como se fala uma língua, até o fato de que uma pessoa merece ou não merece existir nesse mundo, assim. E a gente vê demonstração disso acontecendo o tempo todo e a gente não pode fazer nada nesse sentido. Eu tô falando, a gente como profissional não vê a desgraça acontecendo, vê o fascismo brotando aos montes, se fractalizando no mundo como uma tendência, entre aspas, natural, e fala, nossa, a gente não tem como refrear isso, nem como categoria médica, de dizer isso está adoecendo as pessoas e o mundo. Então, acho que você pode escrever esse livro, fica aqui já tô dizendo aqui no podcast. Tá bom. Tá? Sobre o fascismo na psiquiatria. E acho ótimo, eu sou a favor desse livro. Maravilha. Ficou meu adendo final aqui. Bom, aquele abraço. Falou, pessoal. Um beijo grande. Cara ouvinte, desculpe pela minha revolta, por usar palavras brutas. No final, eu te juro, eu sou uma pessoa doce, eu abraço todo mundo, até esse menino, assim, se ele vier falar comigo e me olhar sinceramente, eu vou dar oi pra ele. Mas é que quando eu cruzo ele na rua, eu não quero dar oi. É o fractal de culpa do Id aparecendo agora aí. Um beijo, pessoal. É tudo ao mesmo tempo. Falou. Um beijo.